Oi, gente, voltei. Tá dando para entender até agora? Tá muito difícil, tá muito devagar. Espero que a gente possa tirar um bom proveito aí dessa nossa discussão, dessa nossa aula hoje, tá bom? Vamos continuar aqui o que a professora Sandra Pereira Tocha está nos falando aqui no seu trabalho, tá bom? Aí ela fala o seguinte: antropologia e educação são, assim, parentes muito próximos. São herdeiras de uma mesma matriz do pensamento, a humanista literária, cujo projeto quer pensar e falar sobre o homem numa perspectiva de desenvolvimento integral e formativo, e que me propicia cotidianamente vivenciar situações que cada vez mais colocam a necessidade do urgente e necessário diálogo entre educação e escola na contemporaneidade. A consciência de que a diferença está presente no cotidiano da escola e da sala de aula aponta para a necessária reflexão sobre pelo menos duas questões importantes nas relações que se constroem em seu interior. E aí ela vai. A primeira, que a diferença não está presente apenas na vida fora da escola. Ela também atravessa os muros, quase sempre impermeáveis, da instituição escolar. Foi, né, gente, aquela nossa indagação do início da aula, né, da primeira aula. Quando eu perguntei para vocês se a antropologia e os conceitos antropológicos, eles se aplicavam apenas à interdisciplinaridade escolar ou se a gente podia trabalhar ela dentro aí de uma perspectiva além muros de escola. A segunda perspectiva é que a forma como se compreende e se estrutura, e se trata, a diferença, isso entre aspas, interfere nas relações educativas e, consequentemente, nas relações de aprendizagem e de socialização, na escola ou fora dela. Para além dessas questões, outras tantas podem ser suscitadas a partir da situação vivida em sala de aula por professores, gestores e alunos. Vamos aqui. Vou ler esse outro que aí a gente parte para a explicação. É inegável que diferenças e desigualdades fazem parte do cotidiano escolar, e tais questões muito importam pelos significados que têm e que dizem respeito empiricamente à problemática das culturas presentes na escola, mesmo que, como tais, não sejam consideradas. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão a respeito desses aspectos que ela apontou aqui, e eu queria também fazer uns apontamentos, né? Que eu acho muito importante que a gente faça aí essa discussão. Quando ela fala que, aqui nesse slide aqui, no primeiro, que a diferença não está presente apenas dentro da escola, na vida da escola, mas também atravessa os muros. E eu queria saber, assim, vocês vão se deparar com situações em sala de aula que vocês não vão compreender o que o aluno está falando, qual é a realidade daquele aluno, porque vocês não vivem a realidade do aluno. E aí é uma questão de lugar de fala, né? Quando o aluno for falar para vocês a realidade dele, vocês precisam dar voz a esse aluno, né? Entender como é a vida, qual é a especificidade, né, de sociedade que esse aluno vive, de socialização e de cultura que esse aluno tem. Por exemplo, nosso material didático, muitas vezes ele nos faz dar aula para alunos, principalmente alunos das séries iniciais, aqueles que estão aprendendo a ler e tal. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, vocês não acham que fica mais complicado entender algo a partir daquilo que você conhece, do que entender a partir de referências que você nunca ouviu falar? Professora, mas o que a senhora está falando? Estou falando que é muito mais fácil eu aprender que M de manga do que de morango, por exemplo. Porque uma criança do interior do Maranhão, que a gente sabe a realidade, a gente conhece a realidade dos nossos interiores, é muito difícil. Muitas crianças nunca comeram um morango na vida.
Tem muita criança que só vê morango na televisão. E olhe lá, acha que morango é só aquele gostinho artificial do biscoito, do Nikito que a gente come. Nunca, não sabe nem que morango é uma fruta de verdade. Porque nunca pegou. Porque não faz parte do seu cotidiano. Não faz parte da sua vida. Não faz parte da sua cultura alimentar. Então, é muito mais fácil o aluno que está sendo alfabetizado, está aprendendo o alfabeto, que está começando a ser socializado para aprender e dominar os códigos. O código, a linguagem escrita e a linguagem falada, né? A linguagem falada ele já tem que dominar para poder ir para a escola. Aí ele tem que começar a dominar a linguagem escrita, que começa pelo alfabeto, vai os números e tal. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que educar a partir da realidade do aluno, considerando a diferença e a especificidade dele, é muito mais proveitoso para o aluno do que você tentar socializá-lo a partir de referenciais que ele não conhece, que essa criança não domina. Então, é muito complicado compreender algo que está além do teu entendimento. Não sei se eu estou me fazendo clara. E aí, gente, não foi eu que inventei isso não, viu? Quem me dera. Isso é Paulo Freire. Foi Paulo Freire que desenvolveu essa teoria, né? Que fica muito mais fácil você socializar um indivíduo, educar um indivíduo a partir dos referenciais que ele tem, do que a partir dos referenciais que são obrigados pela educação formal, certo? Aí é inegável que diferenças e desigualdades fazem parte do cotidiano escolar e tais questões muito importam pelos significados que contêm e que dizem respeito empiricamente à problemática das culturas presentes na escola, mesmo que como tais não sejam consideradas. Quantos e quantos professores já não se interessam para conhecer a realidade dos seus alunos? Bem, até porque não vou justificar um erro com o outro, a gente não pode fazer isso, mas a gente precisa levar em consideração que a situação educacional do país, né, é muito complicada, no sentido que o nosso país ele não tem incentivo à educação. A educação do país ela não é tratada com seriedade, principalmente a educação pública, né, a educação que forma cidadãos e que dá civilidade. E aí eu não sei se vocês conseguem compreender, aqui há um pouco de ironia nessa frase civilidade, porque a gente precisa também desnaturalizar aquilo que nos foi imposto dentro das estruturas que a gente já tem, tendo em vista que nós somos socializados e socializadas dentro de estruturas completamente machistas, misóginas e preconceituosas, que nos forma enquanto cidadãos. Então, a gente precisa aí estar tentando entender que nem sempre aquilo que a gente acha que é de fato. Então, é só um adendo, tá bom? Então, a gente está falando de desigualdade, né? Aqui, ó, diferença e desigualdade. Aí nós precisamos falar sobre a alteridade. Professora, o que é alteridade? Ok, vamos saber agora. Alter do latim, se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, como consideração, valorização, identificação e dialogar com o outro. Na relação alteritária está ínsita a interdependência. Então, o que é alteridade, professora? Que eu agora também não entendi nada, apesar de a senhora ter lido isso aí. Alteridade, gente, é respeitar a diferença. É se colocar no lugar do diferente, apesar de você não ter os mesmos referenciais, mas é tentar compreender o outro a partir daquilo que ele está, a partir da diferença. É respeitar a diferença e se colocar no lugar do diferente, apesar de diferente. Entendeu? Por exemplo, nós, cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, não somos iguais aos povos indígenas. Eu, Ana Paula, não tenho as mesmas referências culturais, históricas, sociais
que uma pessoa indígena, por exemplo. Porém, o fato de a gente não ser igual, de ela ser indígena e eu ser brasileira, isso não a faz melhor ou pior do que eu. Isso só a torna diferente. A gente só constata que ela é diferente. Se a gente for analisar essa relação, se a gente for analisar essa diferença a partir de referenciais racistas, que é o que a gente tem hoje, a estrutura que a gente tem na sociedade é racista, a nossa sociedade é estruturalmente racista, já dizia o professor Silvio Almeida, eu vou achar que ela é inferior a mim. Eu vou achar que ela precisa ser civilizada, socializada, que ela precisa deixar de ser índia e se tornar brasileira. Isso eu vou estar sendo extremamente racista e preconceituosa. Como que seria uma relação de alteridade entre mim e essa pessoa indígena? Ok, você é indígena, eu sou uma pessoa brasileira, certo? Estamos dentro de uma sala de aula, vamos fazer um curso superior. O mesmo curso, vamos ser pedagogas, estamos fazendo um curso de pedagogia. Eu tenho os meus objetivos pessoais, ela tem os objetivos pessoais ou coletivos, ou pessoais e coletivos. A gente nem sempre é a mesma situação. E aí, meus professores, os nossos professores, eles precisam compreender que eu tenho uma forma de entender, interpretar o mundo, e a minha colega de turma tem outra forma de ver e interpretar o mundo, porque nós fomos socializados de forma diferente. Porém, apesar de sermos diferentes culturalmente, somos iguais enquanto seres humanos. Mas os processos sociais discriminatórios que ela já passou são completamente diferentes dos meus, que por ser uma mulher negra, também tenho as minhas especificidades em relação a essa nossa sociedade racista, classicista e misógina também, certo? Então, o que a gente precisa compreender? Que há uma relação que precisa ser colocada. Eu preciso me colocar no lugar dela enquanto mulher indígena, no sentido de entender que ela é diferente de mim, mas isso não a torna pior ou inferior ou superior, mas diferente. E respeitar a diferença dela, eu enquanto diferente, entender a diferença cultural dela, entender a origem social e cultural dela, e respeitar me torna uma pessoa que está exercitando a alteridade. E é isso que a sociedade brasileira, que todas as sociedades precisam fazer, exercer e exercitar a alteridade, respeitar as diferenças culturais e sociais de cada um dos seus indivíduos. E não o que acontece agora, né? O que acontece desde a colonização. E não impor um modelo de civilidade para determinados povos, para determinadas pessoas, levando esses povos a perderem sua língua, a perderem sua forma de viver, né, tradicional, porque eu estou partindo do pressuposto de que a minha sociedade, a minha forma de me socializar é diferente, mas é melhor do que a dele. Então, alteridade é não me sentir melhor do que o outro, apesar da diferença. É respeitar a diferença, entender a diferença e respeitar. Professora, mas isso eu só está falando como indivíduo, como governo. Como governo, mesma coisa. Entender, valorizar, preservar a vida e dar condições para que esses indivíduos, esses seres humanos, que são indivíduos socialmente distintos da gente, possam viver em paz, possam exercer o bem viver, certo? Vamos continuar aqui. Aí ela tá falando um pouco mais, né, a respeito disso. Se é fato que o conceito de raça não explica de raça, na explicação de nossas diferenças, não se sustenta cientificamente, é fato também sua força naturalizante, sua disseminação e usos enquanto representação social
e noção que migra do biológico para o político para fortalecer, por exemplo, movimentos racistas e de intolerância. É isso que eu estou falando para vocês. Que se a autoridade ela não é exercida, processos de racismo e de intolerância são fomentados, que é o que a gente está vendo hoje. Vou dar uma pausa, a gente vai voltar daqui a pouco com a próxima aula, e aí a gente vai finalizar esse nosso encontro, esse nosso quarto encontro, certo? Desde já eu agradeço, um grande abraço, até